Ontem eu estava aqui falando sobre espíritos imundos, dizendo das pautas de Jesus, e no capítulo 20, no capítulo 4, verso 23 de Mateus, quando eu li aqui, percorria, e eu gastei aqui uns 15 minutos falando do significado de percorrer desse sentido dos evangelhos, nesse período dos 3 anos e meio da vida de Jesus, como isso é carregado de uma significação que engloba o espírito todo do que era ser um hebreu, um caminhante, sobretudo existencial. Percorria Jesus toda a Galiléia, aí começam os gerúndios. Quando isso se gerundia, é porque é o que Jesus faz sempre. É algo contínuo. É um modus operandi, é um modo de ser, é um modo de fazer, é um modo de realizar. Então, ele percorria e aí ele gerundia o processo, ou seja, é contínuo, ensinando nas sinagogas. Ele chega e ele não faz uma aposta do dia. Ele tem uma sequência, ele tem um desejo de continuidade. Tudo que Jesus faz nunca é ponto sem nó, nunca. Tudo tem começo, meio, fim, tem amarração, tem propósito, tem objetivo. Ensinando, e eu falei um pouco sobre esse ensinando nas sinagogas da Galileia. Pregando, porque era algo que ele fazia com sistematicidade, com regularidade, com continuidade, como a gente faz aqui, pregando o evangelho do reino. E eu dei uma pequena pincelada sobre o reino de Deus, e vou falar bem mais sobre o reino de Deus mais adiante, aqui na exposição, quando a gente chegar em momentos em que esse apelo ao reino, essa definição do reino se torna mais explícita. E eu não vou fazer uma digressão hoje para ampliar a explicação do que eu disse ontem. Ontem eu disse en passant o que não era. E disse, sobretudo, nos dias de Jesus, na existencialidade do Evangelho, o que Jesus queria significar prioritariamente por reino de Deus, quando ele disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mas tem muito mais a ser acrescentado, e como isso é um gerúndio, eu vou gerundiar, deixando um pouco mais essa sequência para frente. Ensinando, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Falamos de como, aonde quer que Jesus tenha estado, ele sempre curou. Conquanto o objetivo dele fosse ensinar, pregar o evangelho do reino, esclarecer as consciências, iluminar as mentes, desentupir a cognição, destravar os espíritos, mas a realidade humana, a doença humana, em todos os níveis, é por ele tratada e tocada. É por isso que ele cura as doenças, que eu diferenciei das enfermidades, como coisas de natureza tópicas, as enfermidades, como aquele conjunto mais sindrômico que adoece o organismo, que gera um enfraquecimento, e que nos dias de Jesus era de difícil compreensão ou discernimento. Você só sabia que a pessoa estava inchando, ou secando, ou se paralisando, ou perdendo a força. Ela estava enferma, mas nem sempre se sabia do quê. E Jesus cuidava e tratava das questões tópicas, as doenças, e das questões de natureza sindrômica que geravam esse enfraquecimento geral do corpo, que acabava deflagrando frequentemente ou doenças tópicas diversas
ou uma só fatal, mas começava com um enfraquecimento geral, que hoje em dia, com todos os recursos que a gente tem, a gente poderia diagnosticar muito antes, muito cedo. Jesus não precisava de ressonância magnética, nem de raio-x, nem de nada disso. Ele ia direto ao ponto. Frequentemente ele curava só falando, ou impondo as mãos, ou simplesmente o olhar dele sarava pessoas. A pessoa, de repente, se descobria completamente curada. Eu vim ouvi-lo e o que aconteceu comigo? Eu estou livre, eu estou forte, eu estou boa. Eu procurava o elemento tópico da doença e não raramente já não o encontrava. Os evangelhos narram casos mais intensos, o que chamaram mais a atenção num dado momento ou dia, o que Jesus usou para fazer uma aplicação, uma ilustração, uma metáfora para uma mensagem que ele vem, mas a quantidade de curas era tão grande que não cabe nos evangelhos, de fato, doenças e enfermidades do povo que ele curava. E andava curando, significando dizer que não era algo esporádico. Acontecia praticamente aonde quer que ele fosse. Ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino e ele tratava do ser integral da criatura humana. Cuidava do corpo, e aí se diz, curava doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, veio gente de outros lugares, de outros países, como a Síria, e de outros pequenos reinos em volta, ou de aldeias e cidades autônomas, ou vinculadas a Roma, mas com um poder de autonomia muito grande, cidades de gente não judaica, com crenças em deuses diferentes e variados, carregadas de superstições, como era na Galiléia e à volta da Galiléia, como eu já expliquei exaustivamente, gente acometida de várias enfermidades, vários tipos, de causas diferentes e de tormentos. Foi onde eu parei, nos tormentos. E os tormentos são mentais, endemoninhados, lunáticos e também os paralíticos. A gente encontra no Evangelho alguns sinais de paralíticos que ficaram paralíticos por problemas de condicionamento, problemas de somatização, por desordens psíquicas, por perda de paz, por angústia, por ansiedade extrema. Me desculpem, eu estava aqui com o fone baixo, vocês têm razão. Com ansiedade extremíssima. Vocês sabem que determinadas crises extremas de ansiedade são capazes de, no acumulado delas, se somatizarem, virarem soma, virarem, no grego é carne, virarem corpo, virarem matéria. É o que a gente chama de, alguns anos para cá, de 50 anos para cá, ou de 70 anos para cá, de doença psicossomática. Então, muitos paralíticos, e o Evangelho deixa claro, em alguns casos, como em João 5, quando ele curou o paralítico de Betesda, e falou depois a ele, agora vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Significando dizer que, eventualmente, o indivíduo tinha desenvolvido aquela paralisia em razão da culpa acumulada, da angústia acumulada. Frequentemente, a culpa paralisa a mente, impede, boicota a existência, de tal modo que o indivíduo se nega a viver, se acha indigno da continuidade. Ou então a própria histeria, no passado, era frequentemente associada a certas formas de paralisia. Mas a histeria também é uma condição mental. De modo que, quando se coloca aqui,
na linha e na área dos tormentos, muitos tormentos, os tormentos do espírito, os endemoninhados, os lunáticos, que eram pessoas assim designadas, porque era gente que existia, como a gente até hoje diz em alguns casos, no mundo da lua. É gente que não se conecta com o real, é gente que está vivendo sempre numa existência paralela, ou gente que entrou num estado de imaginação tão veemente, tão forte, que dissociou a capacidade cognitiva das realidades objetivas do mundo real. E você conhece muita gente assim. Quem sabe você mesmo convive com pessoas assim, que experimentam esse lunatismo, para o qual hoje existe tratamento, com as relatividades de tudo que diz respeito a tratamento mental nos dias de hoje, mas com as suas devidas ajudas. Existe muita ajuda para quem existe nessas condições. E os paralíticos, que eu já disse, que frequentemente nos evangelhos estão associados à culpa acumulada, à autossabotagem, a coisas do gênero. Como aquele homem aqui de Cafarnaum, que a gente vai passar por ele depois que Jesus cura, que baixaram, abriram o telhado da casa, os amigos dele, para baixarem o homem até a presença de Jesus. E a primeira coisa que Jesus fez quando viu o paralítico todo encarquilhado diante dele foi dizer: estão perdoados os teus pecados. Indo logo à causa daquela paralisia que tinha feito aquele homem se engilhar para a vida, tinha feito aquele homem se tornar uma pessoa fechada e que se impediu de maneira muscular a andar, a abrir as mãos, a pegar, a tocar, por causa de todos os processos angustiosos, culposos, os pânicos, os medos, as ansiedades, as angústias, as impotências. E quando isso atinge determinadas pessoas de mente mais fraca, o poder de paralisia real e concreta é extraordinária. Hoje já nem tanto quanto se via no passado. Mas eu ainda nasci no século XX, no meio do século XX, numa época em que havia muitos paralíticos que tinham desenvolvido uma paralisia sem causa e que frequentemente estava associada a condições mentais de profunda angústia e de falta de pacificação interior. De modo que nós vamos expandir tudo isso porque os evangelhos só fazem crescer nessa direção. Mas ontem, quando eu comecei a falar dos tormentos, eu falei dos endemoninhados e vi que já era 1h30 da tarde, eu iria perder a minha consulta odontológica, parei tudo e disse que a gente iria continuar agora. E é o que eu passo a fazer. O que é que, de fato, Jesus quer dizer por endemoninhados? Na maioria das vezes, quando ele expulsa um demônio, assim designado nos evangelhos, na maioria absoluta das vezes, Jesus trata esse ente a ser expulso, essa presença, esse espírito, essa construção psico-espiritual no indivíduo como espírito imundo. É assim que ele designa na maioria esmagadora das vezes. Espírito imundo, deixa este homem, deixa essa mulher, deixa essa criança, deixa esse rapaz. Ou quando ele não menciona, simplesmente se diz: e Jesus então repreendeu o espírito imundo, que deixou a pessoa. E aí vem a pergunta: quem são esses seres? E aí tem uma quantidade enorme de interpretações. Ontem eu já falei que aqui nesse nosso mundo brasileiro, latino-americano, com presença negra africana,
Na maioria das vezes, os crentes em geral, sempre há uma exceção aqui e ali, mas em geral, os crentes associam esses demônios e esses espíritos imundos aos espíritos que se manifestam nas religiões de matriz africana ou de matriz afro-ameríndia ou ameríndia. Ou seja, os povos autóctones do Brasil, os índios, ou aqueles que vieram no movimento de escravidão para cá, que foram arrancados da África com suas divindades, seus deuses, suas liturgias, seus cultos, e que mantiveram essas crenças, apesar de terrível perseguição católica, assim que chegaram aqui, e por isso muitos deles tiveram que manter a crença fazendo uma miscigenação das suas crenças originais africanas com o catolicismo brasileiro, como a gente vê espalhado no catolicismo popular no Brasil inteiro. E do Edir Macedo para cá, ou seja, especialmente dos anos 80 para cá, com Edir Macedo mais do que com ninguém antes dele ou depois dele, os neopentecostais assumiram a mesma linha dos católicos anteriores de perseguição aos cultos afro ou aos cultos autóctones, os cultos indígenas, com as suas nomenclaturas de divindade, associando todos esses entes com os seus nomes, suas nomenclaturas, a demônios, como se os demônios que Jesus expulsasse nos evangelhos nada mais fossem do que os mesmos demônios da cultura africana ou da cultura indígena que a gente conhece no Brasil, de fato, por uma ação histórica de fórceps, de escravidão, de arrancamento, de desenraizamento de povos inteiros, das suas nações originárias, das suas etnias, e foram trazidos em maior quantidade do que para qualquer outro lugar da Terra para o Brasil. E aqui, para sobreviverem no seu banzo, na sua saudade, na sua nostalgia, no seu desterramento, no seu exílio, na morte das suas raízes, na perda dos seus ancestrais e das suas próprias crenças e nas suas dignidades de ancestralidade. Muitos deles eram príncipes, reis, rainhas, figuras importantes das suas aldeias e comunidades, por mais simples que fossem, mas para eles carregadas de dignidade. E aqui chegaram para os nossos pelourinhos, para as nossas torturas, para aquilo que foi imposto por nós, brasileiros portugueses, brasileiros que se miscigenavam, que eram capazes de se utilizar das mulheres pretas, com seus corpos bonitos, sinuosos, gostosos, apesar de todo o preconceito, mas a sexualidade não reconhece esse preconceito, ela quer se servir de maneira abusiva e de maneira objetica da mulher que, sendo preta, é todavia, e frequentemente era, como até hoje frequentemente é, mais bem composta fisicamente falando do que as mulheres brancas ou europeias ou de outras etnias. Então, os portugueses, aqui mais para o sudeste do Brasil, tanto quanto os holandeses no nordeste do Brasil, tanto quanto franceses, tanto no nordeste como também nas Guianas ou Guianas, como você queira, os ingleses, do mesmo modo, geraram muitos filhos com mulheres negras, tanto quanto com mulheres indígenas. É por isso que no nordeste do Brasil você tem aquela figura chamada de Uarigó, que é aquele cara branco,
de olhos azulados ou castanho amarelado, esverdeado, cabelo louro, um pouco duro, mas louro, aonde você vê a convergência de miscigenação. Eu, por exemplo, tenho sangue arigó nas minhas veias. Tenho sangue arigó, dessa mistura de europeus com índios e negros no nordeste do Brasil, especialmente do Ceará, onde boa parte da minha ancestralidade vem. Tenho sangue indígena puro, da ancestralidade da minha avó materna. Tenho sangue caboclo, misturado com o sangue arigó, do meu bisavô Araujinho, tanto quanto tenho sangue português, que estava presente em praticamente todas as ancestralidades que me tocam como ser humano, e sangue francês, que veio da minha avó materna, da família Lavigne, e que carregava essa porção de sangue francês. No caso dela, praticamente sem mistura, franceses com franceses. Só foram se misturar com meu avô, que era um amazônida misturado entre caboclos e arigóis. E eu sou uma síntese ainda mais ampla. Então, fechando esse parênteses, aqui no Brasil, quando se fala em espírito imundo e em endemoninhado, você que já frequentou igrejas de qualquer tipo, das históricas, que nem gostam de falar sobre o assunto porque não tem muito o que dizer, nem muita experiência sobre o tema, mas especialmente nas igrejas neopentecostais, que eu disse que dos anos 80 para cá, na figura do Macedo, fez essa miscigenação. Um dia eu perguntei a ele, por que você fica usando as nomenclaturas africanas para apelidar os espíritos imundos que supostamente se manifestam nas suas reuniões, embora eu, àquela altura das nossas conversas, já conhecesse uma quantidade enorme de pessoas que trabalhavam no recrutamento de atores para ficarem endemoninhados nas filas de possessão. Isso é coisa velha, 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 velha. Só quem quer ser enganado é que pensa que tem espírito imundo original ali acontecendo mesmo. Os que são mais puros são os sugestionados, são os manipulados, são os induzidos, são os amedrontados. Mas tem, inclusive, atores pagos para o desempenho. E que ficam se alternando de lugar para lugar, mas de vez em quando é possível ver o mesmo processo em igrejas diferentes, em cultos diferentes, mas o público, na sua ignorância absolutamente aceitadora de tudo que é loucura, parece não enxergar nada, nem ver nada. E por mais que você denuncie, eles continuam com ouvidos mocos, como faziam com os profetas e como fizeram com Jesus e como Paulo disse que seria. Entupirão os ouvidos, não querendo ouvir, porque preferem continuar com a sua sequência de crenças supersticiosas. Isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, muito pouco disso, mesmo no meio pentecostal. Toda vez que eu pregava nos Estados Unidos e que acontecia alguma coisa desse jeito espiritual mais estranho, ao qual eles não estavam acostumados, eu orava e expulsava o demônio, eles ficavam chocados. Eram filas e filas e filas para querer saber o que era aquilo, como é que eu fazia aquilo, onde eu tinha aprendido a fazer aquilo. Na Europa, a mesma coisa. Totalmente estranhos a essa ideia de possessão com o passar do tempo. Mas na África, não. Os neopentecostais africanos aprenderam com o Macedo a mesma coisa. Eles estão designando os espíritos que, porventura, se manifestem de maneira original, ou superficial, ou artificial, ou induzida no meio deles, associando aos mesmos nomes. Eles viram que isso dá certo, que o sincretismo funciona melhor assim, aproveitando a consciência pré-existente
naquelas culturas sobre o significado daquelas entidades e usando essas pré-compreensões e endemoninhando essas pré-compreensões para liquidar a cultura local e fazer uma assimilação que nunca é plena, porque o indivíduo continua mantendo para sempre as mesmas superstições, como é o caso aqui no Brasil. As mesmas superstições continuam sendo mantidas. Se você conversa, entrevista pessoas das igrejas neopentecostais, ou como eu agora, no fim de semana passado, retrasado, passa tão rápido, sem ser esse o anterior, pregando no Caminho da Graça em São Paulo, recebi uns 2, 3 bispos, 2 da Universal e um de uma grande igreja pentecostal, que foram me agradecer, porque me ouvindo, conseguiram entender o Evangelho e tiveram a coragem de renunciar o bispado, todos os privilégios, todo o dinheiro, todo o bem-estar, e serem expulsos com um pé no traseiro, sem nada para viver. Mas me disseram aos prantos: hoje eu durmo, hoje eu tenho paz, hoje eu sei que não estou enganando mais ninguém, hoje eu sei que prego o evangelho da graça de Deus. E me beijaram e me abraçaram e choraram comigo, tanto quanto encontrei vários obreiros de igrejas neopentecostais lá comigo, pedindo para eu assinar livros, fazer selfies, me dizendo exatamente a mesma coisa. Eu consegui sair de lá quando consegui te ouvir, porque era proibido. Mas quando eu ouvi a primeira vez, não foi preciso nem 10 minutos para eu sentir que eu estava ouvindo verdade pura do Evangelho, aí não deu mais. Quando eu comecei, ninguém conseguiu mais me parar, e aquilo cresceu dentro de mim, e as pessoas chegavam aos prantos dizendo obrigado, porque Deus te usou para me salvar daquele engano. No Brasil, portanto, endemoninhados estão sempre associados a essas pré-compreensões. Na América Latina, a mesma coisa, porque tem as santerias, tem os vudus, que têm os seus equivalentes nas culturas de origem africana, caribenha, mas aqui, no Ocidente latino, que nos cobre até aqui a nós, no Brasil, na América do Sul, e na África, em toda essa região do planeta, a absorção de endemoniados, os apelidos dos demônios foram tirados das heranças africanas, ou caribenhas, ou ameríndias. Ponha isso na sua cabeça. Quando Jesus expulsava um demônio no Evangelho, ele não estava pensando em Preto Velho, em Tranca-Rua, em Seu Sete, em Pombagira. Você nunca vê Jesus chegar para uma prostituta e dizer: temos que libertá-la de um espírito de sensualidade, de endemoninhamento, de natureza erótica. Você não vê nada disso, é tudo diferente, é tudo simples, é tudo direto, é tudo meramente pela palavra. Era isso que assustava aqueles que estavam ao lado dele, porque eles diziam: tem alguns entre nós que praticam exorcismos, porque havia. Se praticava o exorcismo em Israel já há pelo menos 200 anos, 300 anos, desde que eles voltaram devagar do exílio último, que começou em Babilônia, com os caldeus, depois os medos, concluiu-se com os persas, e eles foram voltando. Eles trouxeram uma quantidade enorme de influências de natureza espiritual, de outras compreensões. E aí começaram também os processos de exorcismo, que eles tinham aprendido também entre os caldeus, entre os medos, entre os persas, que já os praticavam. Eles fizeram a sua adaptação ao judaísmo. E aí passaram a usar relíquias do judaísmo, textos do judaísmo, rituais do judaísmo.
e foram fazendo isso. É por isso que Jesus não nega. Quando dizem que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios, ele disse, então, por quem expulsam os vossos filhos os demônios? Sinal de que era algo que acontecia ali, isso era totalmente diferente. É como você vê o filme Exorcista, que foi baseado em fatos reais. E a pessoa do filme, de fato, morreu. E os personagens envolvidos estavam vivos até há pouco tempo atrás. Aquele filme Exorcista é um exorcismo católico, que não tem nada a ver com o exorcismo do Novo Testamento, nem de Jesus, nem dos apóstolos. E entre os apóstolos, especialmente Paulo, que é aquele que aparentemente mais lida com esse fenômeno fora das fronteiras de Israel. Mas ninguém expulsou mais demônios nas páginas do Novo Testamento do que Jesus. E ele não os apelida de nada. Ele não dá nomes próprios, ele não evoca as divindades de nenhuma etnia, ele não batiza os demônios, ele não chama nem Belzebu, ele não pergunta nada. A única vez que pergunta, a resposta que ele ouve quando diz qual é o teu nome ao homem horrivelmente endemoninhado lá de Gadara ou de Geresa, a resposta foi, Legião é o meu nome porque somos muitos. E aí tem até uma denúncia política envolvendo os romanos e a sua legião, que estava acampada ali, naquela região daquela cidade de Decapólis. Então, em Jesus você não vê isso. E o que choca a sua audiência é que ele meramente pela palavra, você não vê alusão nenhuma, é interessante, ao fato de que Jesus teve que impor as mãos na cabeça de um endemoninhado para libertá-lo. Procure nos evangelhos, procure em Atos, procure nas práticas de Paulo e dos apóstolos, você não encontra. Demônios, nas práticas de Jesus, são expulsos meramente pela autoridade da palavra. Espírito imundo sai dele, sai dela. E na mesma hora o espírito, ou convulsionando, ou deixando a pessoa desmaiada, saiu. E todos à volta entraram em estado de perplexidade. Por quê? E a pergunta era, que doutrina é essa? Que não tem rito, que não tem água benta, que não tem benzenção, que não tem cruz de natureza nenhuma para ficar se colocando na testa de ninguém. Sai! Em nome do Cordeiro de Deus, sai! Não existe nada disso no Evangelho. O Evangelho é meramente pela palavra. E aí, ontem, eu comecei, além de dizer do que acontecia entre nós e dessa absorção sincrética, frequentemente perversa, feita pelos neopentecostais, que influenciaram depois os pentecostais históricos e que vieram a influenciar os católicos carismáticos, vieram a influenciar os evangélicos carismáticos e influenciaram a igreja evangélica quase que no total. Mais de 90% da igreja evangélica tem a visão do mundo espiritual que lhes foi conferida por Edir Macedo. Você vê que quando o Edir Macedo quer falar de demônio, o livro que ele publicou foi Caboclos, Orixás, isto, aquilo e aquilo outro. Ele não vai para além do imediato, até porque ele foi um adepto do candomblé, praticou o candomblé a sua vida inteira e saiu do candomblé com os seus traumas candomblecistas e levou o seu trauma e o aplicou como teologia demonológica que acabou sendo absorvida sem nenhuma reflexão ou critério pelos evangélicos, como eu já disse, quase que na sua totalidade.
No entanto, a pergunta que subsiste é: quem são esses espíritos? Se você perguntar aos kardecistas, eles vão dizer que quando são bons, quando chegam para dar um conselho, como era no caso do Chico Xavier, era um morto querendo contactar a família enlutada, sofrida ou coisa do gênero. O José Arigó não era esse tipo de médium de querer ouvir de lá para falar aqui. Ele era muito mais aquele cara que dizia que tinha sido atormentadamente tomado por um poder de cura que o fez sofrer demais, porque ele resistiu contra aquilo muitas vezes até que se entregou à prática. E no final ganhou uma convicção de que era assim que deveria viver, embora ele se considerasse católico apostólico romano até o final da vida, e a ênfase dele fosse em curas físicas. Mas, quando você pergunta a outros grupos, eles que têm também essa crença na presença dos espíritos possuindo pessoas, eles podem te dizer que são espíritos obsessores, que no caso são espíritos involuídos, que não passaram da primeira camada espiritual e ficaram presos à terra, perdidos, sem rumo, procurando gente para tomar conta, para possuir a mente, para obcecar essas pessoas, especialmente com ideias adoecidas e não raramente de suicídio e de morte. E aí você vê a repetição das mesmas falas. Mas na maioria das vezes você sabe que esses espíritos são atribuídos a essas culturas afro-ameríndias, como eu já falei mais do que exaustivamente aqui. A pergunta, todavia, que fica é: e nos evangelhos? O que é que eles pensavam que eram esses espíritos? Eles pensavam que esses espíritos opressores, conturbadores, que tomavam conta das pessoas, que as jogavam no chão estribuchantemente, sem autocontrole, ou que as arremessavam às águas ou ao fogo para serem mortas, queimadas ou suicidarem-se. Quem eram esses espíritos que tiravam a paz familiar, que faziam pai e mãe sofrerem porque aquele filho ou aquela filha não seriam normais para sempre, desde a adolescência em geral, isso começa na adolescência, na puberdade, e ganhava contornos de inviabilidade para a vida dessas pessoinhas. E a gente vê, não raramente, os pais virem a Jesus pedindo socorro. É o meu filho, é a minha filha, socorre. Ele vive horrivelmente endemoninhado. E Jesus não faz anamnese. Jesus não diz: escuta, como começou, de onde veio, me conta isso. Ele não psicologiza a história da possessão, de coisa nenhuma. Ele simplesmente olha, se compadece e expulsa, meramente pela palavra. Espírito imundo, sai dessa criatura humana. No entanto, eu devo dizer a vocês que nos dias de Jesus havia uma compreensão que tinha se tornado praticamente universal entre eles, tinha se tornado generalizada, é a melhor palavra, entre os israelitas, os que moravam em Israel, os que eram de Israel, ou os judeus de Jerusalém. Eles tinham uma compreensão que vinha desde 300 anos antes de Jesus, desde o tempo da Pérsia, porque foi na Pérsia que os judeus desenvolveram uma escatologia que eles não tinham e que os persas tinham, os gregos tinham, mas os judeus não tinham. O mundo dos judeus, o pós-mortem dos judeus, acabava na sepultura, no Seol.
como a gente lê no livro de Eclesiastes, onde não há memória, não há lembrança, não há isso, não há aquilo. E há pequenas afirmações de ressurreição. Uma em Jó: os meus olhos ainda se levantarão do pó e verão a Deus face a face. Aí você vê a afirmação de ressurreição, eu digo no Velho Testamento, como metáfora em Ezequiel, quando os vales de ossos secos seriam ressuscitados, era uma metáfora da restauração do povo de Israel, voltando à terra, da qual eles tinham sido expulsos. Ou você encontra essa alusão no livro de Zacarias, no capítulo 3, quando Satanás se opõe ao anjo do Senhor, acusando ao sumo sacerdote Josué de Israel. Você vê também alusão a coisas desse tipo, como, por exemplo, quando os homens de Davi mataram os últimos gigantes, os últimos descendentes dos nefilins, assim chamados antes do dilúvio, que eram os filhos dos vigilantes, dos Benai Elohim, conforme Gênesis 6, os filhos de Deus, os filhos do céu, os filhos das estrelas, como mais de 1.500 culturas na face da terra os designam. Em Israel é que eles tinham esse nome de Benai Elohim, filhos de Elohim, do Deus plural, do Deus majéstico. E fora de Israel, eles têm a mesma origem. Eles são filhos de deuses dos céus, que baixaram até os homens, e em mais de 1.500 culturas humanas, a mesma história de Gênesis 6 é repetida. Quando os seres das estrelas, como diziam os índios Hopi nos Estados Unidos, e eles diziam os seres das Pleiades, ou os seres de Orion, alguns davam até o nome da constelação, quando seres celestiais de poder incomparável com o poder humano tinham possuído e tinham se hibridizado com os filhos dos homens, com as mulheres, conforme exatamente a narrativa de Gênesis 6. Essa narrativa sobrevive, inclusive, ao dilúvio, que deveria ter liquidado tudo e todos, mas sobraram alguns. Como também nessas mais de 1.500 culturas da Terra, cada uma delas tem o seu Noé, com outro nome. Alguns sobreviveram em barcos, outros sobreviveram em grutas, em cavernas lacradas, calafetadas por dentro, até que a água baixasse e eles pudessem sair. Tem histórias variadas de sobreviventes do dilúvio espalhados pela face do planeta. É uma questão de antropologia, de ter interesse no conhecimento das culturas humanas. Mas em Israel eles são decorrência desses vigilantes, cuja expressão aparece no livro de Daniel, que é um livro que tem uma forte carga de natureza mesopotâmica, uma grande carga de natureza caldeia, de natureza medo, de natureza persa e de natureza grega, porque a presença grega já estava forte entre eles. Filho, eu não posso... Me traz aqui, por favor. Desculpe, eu vou ter que resolver um problema caseiro, porque não precisa falar que eu estou no ar. Obrigado. Só me dá aqui que eu passo, faço tudo que tem que ser feito. E aí, minha filhinha? Obrigada. Não está indo, não. Bom, se não está indo, diz para ela que a gente resolve quando eu sair daqui, tá bom? Muito obrigado. Não está indo, não? Não está. Eu botei o cartão em cima e não funcionou. Podia fechar a porta, eu agradeço. Nesse caso, só depois que você... Isso, o que eu já falei. Então, vieram e Daniel fez uma absorção de uma série de coisas. Ele fez como Paulo fazia. Ele examinou todas as coisas e reteve o que era bom.
Por exemplo, a ideia de principado e potestade não existia no Velho Testamento em lugar nenhum. Aparece depois do exílio persa. É lá que Daniel começa a falar do príncipe da Grécia, do principado da Pérsia, do principado de Israel. É no livro de Daniel. E é também no livro de Daniel que a gente começa a ver as primeiras ocorrências de espíritos imundos, de presenças dessa natureza, que cresceram no chamado período intertestamental, ou seja, entre o livro de Malaquias, 400 anos antes, mais ou menos, e o início do Novo Testamento, do ministério de Jesus, conforme narrado aqui no Evangelho de Mateus para frente. Nesse período é onde os judeus desenvolvem, por reflexão, por meditação, por discussão, por teologização, por comparação com religiões diversas, conceitos que eles entenderam que eram coerentes com o espírito das escrituras deles, judeus. E é daí que vem. Antes disso não aparece. É daí também que começam a surgir os primeiros processos com os primeiros exorcismos feitos pelos judeus, como eu expliquei há pouco. E quando Jesus chega, o que prevalecia na mentalidade dos judeus acerca de espíritos maus, acerca de demônios, por exemplo, era o que tinha sido ensinado no livro dos Jubileus, que é um texto que já foi considerado completamente canônico e depois ele foi retirado. Entre os judeus, até hoje, existem grupos, especialmente de fariseus, que dão uma importância especial ao livro de Números e ao livro dos Jubileus, que é também um livro cheio de números. Como também a Cabala dá uma ênfase muito especial ao livro de Números por causa da numerologia. Eu fiz um debate lá no Inteligência Limitada com o meu querido Vilela, um rabino e um sheik muito querido, e onde o rabino era nitidamente, por mais que ele não tenha declarado, uma pessoa de perspectiva e de perfil fariseu. E a primeira coisa que ele fez foi mostrar a numerologia que supostamente ele tinha descoberto, contando os números dos primeiros 2 versículos da Torá, e querendo montar, e toda hora ele recorria à numerologia. Eu não falei nada porque eu digo, se eu tocar nesse assunto, esse programa acaba. Assim como nos códigos da Bíblia, que é uma outra farsa, que ainda impressiona pessoas ignorantes, mas que não tem nada a ver com profecias para dizer coisa alguma sobre o futuro. Mas de vez em quando essas modas pegam. E tem gente que adora uma numerologia, quando ela traz supostas previsões proféticas, mas é uma tolice de uma imbecilidade do ponto de vista do significado de quem seja Deus para a vida humana, chocante, e é de um reducionismo numerológico da revelação de Deus na Escritura, na Torá, no Velho Testamento, que me deixa com vergonha alheia. Essa é que é a verdade. No entanto, voltando aonde eu estava, nos dias de Jesus, foi o tempo em que surgiu o livro dos Jubileus, que está presente até hoje na Bíblia, tanto judaica quanto cristã, dos etíopes. O livro dos Jubileus está lá, assim como esteve muito tempo na Bíblia copta e em algumas outras Bíblias. Depois, a influência constantiniana foi que foi retirando alguns desses livros, de modo que a Bíblia ficou reduzida aos livros que tem na Bíblia católica, e a Bíblia protestante sofreu uma reedição, onde foram tirados 7 livros que os protestantes consideraram apócrifos
e que estão presentes, todavia, na Bíblia Católica e no Velho Testamento dos judeus. O livro dos Jubileus é um desses textos que está presente ali, que, conquanto não figure hoje em dia na leitura canônica dos judeus, mas ele é um livro de pesquisa, assim como o livro de Enoque. Não figura no cânone, entre os chamados livros inspirados, mas é citado por todo mundo. Eu diria que, equivalentemente, o livro de Enoque está para a pesquisa bíblica intertestamental desse período entre o Velho e o Novo Testamento, tanto quanto a história dos judeus, a guerra dos judeus, de Flávio Joséfos, está para descrever os lugares, a arqueologia, a geopolítica e tudo mais que havia naqueles dias anteriores e logo posteriormente a Jesus. Tão forte é a influência do livro de Enoque, que influenciou os essênios, influenciou fariseus, influenciou grupos diversos, menos os saduceus, mas influenciou, inclusive, pessoas populares, que achavam o livro de Enoque uma explicação extraordinária para muitas coisas incompreensíveis. E teve uma forte influência no que você ouve Jesus dizer. Quem já leu o livro de Enoque muitas vezes, como eu, que não só o li de cabo a rabo várias vezes, mas o pesquiso com alguma regularidade até os dias de hoje, quando você tem essa familiaridade toda com o livro de Enoque, você percebe as falas de Jesus, como ele aparece em alguns dos ditos de Jesus, em algumas das interpretações espirituais de Jesus. Isso é interessantíssimo. Assim como, por exemplo, o irmão de Jesus, Judas, cita explicitamente o livro de Enoque na epístola dele, que está aqui, no nosso Novo Testamento, na sua Bíblia. Você vai ler lá em Judas, no finalzinho do Novo Testamento, quando ele diz, como disse Enoque, o sétimo depois de Adão, eis que vejo o Senhor vindo com as suas santas miríades, porque o livro de Enoque é o livro que mais fala do Messias, mais fala desse que viria, com suas miríades de anjos, de seres celestiais inomináveis, com civilizações celestiais que Enoque conheceu, porque Enoque também é o primeiro cara que viaja arrebatadamente e que tem uma narrativa que descreve a Terra redonda, descreve o universo exatamente como o universo é. E ele diz que foi levado. Ele não usa a palavra abduzido, que é uma palavra do final do século XX, mas ele diz que foi arrebatado num aparato que ele chama numa carruagem. Era a única maneira que ele tinha de descrever um equipamento móvel que o levasse daqui para ali. E não é para ali, é para o além. É mais do que para além. Atravessa o espaço-tempo, dobra o espaço-tempo. Vai aonde ninguém podia imaginar que alguém pudesse ir. Entra em dimensões que não são espaços temporais, são, de fato, dimensões interdimensionais. São realidades que só agora a física quântica começa a arranhar na teoria das cordas, em outras coisas, mas Enoque tinha tido a experiência existencial disso. E é daí do livro de Enoque, tanto quanto do livro dos Jubileus, que a gente ouve aquilo que prevalecia nos dias de Jesus como designação para espírito imundo. O que é que o livro dos Jubileus diz? E o que é que o livro de Enoque diz? Especialmente o livro dos gigantes, atribuído a Enoque, achado há não tanto tempo atrás, já na sequência dos achados de Qumran, dos manuscritos do Mar Morto, o livro dos gigantes. Lá está dita a mesma coisa.
que como os nefilins, que não eram anjos e nem eram humanos, eram um híbrido anômalo, que nasceram gigantes e não foram os primeiros. Eles foram os primeiros gigantes dessa cruza entre Benai Elohim, filhos das estrelas, ou como diria o Erich von Däniken, os astronautas celestiais, que hoje em dia ele já nem usa mais essa expressão, ele adotou a expressão dos povos do mundo, que são os filhos dos céus, os filhos das estrelas. Então, aí na descrição do livro de Jubileus e do livro de Enoque diz que como havia gigantes na terra antes, você começa a ler Gênesis 6, diz, naquele tempo havia gigantes na terra. Como você vê na mitologia grega, como você vê nas mitologias celtas, como você vê nas mitologias das primeiras dinastias dos egípcios, como você vê nas dinastias dos povos da América do Norte, aqui na América do Sul, Viracochas era um gigante, e gigantes variados no mundo. Mas há uma diferença entre esses gigantes. Havia os gigantes anômalos, que existiam antes dos nefilins, antes de Gênesis 6, quando o escritor de Gênesis, quando o escriba de Gênesis diz, ora, leia aí Gênesis 6, naquele tempo havia gigantes na terra. Querendo dizer que havia uma quantidade de pessoas que eram totalmente anômalas no seu tamanho, eram completamente gigantescas, mas eram anomalias variadas, de cruzas as mais diversas. Nós não tivemos só o Homo sapiens sapiens, que nos dá origem. Nós tivemos outros humanoides na Terra, pelo menos 5 ou 6 tipos de humanoides na Terra que cruzaram entre si. Sabe lá o que aconteceu dessas cruzas? O fato é que, independentemente da descendência de Adão, ou de Caim, ou de Sete, havia gigantes na Terra. Tanto é que havia criaturas diferentes na Terra, que quando Caim é expulso do Jardim do Éden, o que dá a entender de que o Jardim do Éden era uma configuração especial, era um bioma de graça absoluta. Quando ele é expulso daquele bioma de graça do Éden, ele se casa com uma mulher desse desterro de fora do bioma e gerou filhos, cuja descendência é uma descendência de malignos, conforme a leitura que a gente vê no livro de Gênesis. E a gente encontra também genealogias idênticas. Por exemplo, na epopeia de Gilgamesh, você vê a mesma coisa sendo falada sobre os deuses da Mesopotâmia, os deuses alados da Mesopotâmia, que produziram filhos com as filhas dos homens. E história absolutamente idêntica do Gênesis. Similaridades inequívocas. E aí o Gênesis diz que é da cruza, todavia, de seres de uma outra dimensão ou de uma ultra civilização. Não é o caso agora aqui, quando eu for falar no meu curso Área 51 do Evangelho, eu vou entrar nas minúcias, o que eu não quero falar agora, mas tem minúcias e minúcias e minúcias para serem tratadas. Num resumo tosco, o que o livro de Enoque diz e o que o livro dos Jubileus diz é que como os nefilins não eram nem anjos nem humanos, quando eles morreram, eles ficaram sem designação escatológica. Eles se tornaram, diz o livro de Enoque, como sombras, como nuvens de sombra pairando sobre a humanidade, com aquela obsessão, eles sim, espíritos obsessores, conforme Jesus os designa. O espírito imundo, quando é expulso, Jesus disse, ele anda procurando morada.
como era a obsessão